Você consegue encerrar ciclos? Eu também não. E é isso que o céu tem para falar para mim e para você na devocional de hoje. Então já pega café, já pega pipoca, já pega o Nescau, já pega o cappuccino. É isso, já pega a canjiquinha, que o tempo tá para isso. E é sobre isso que Deus vai começar falando com a gente essa semana. É necessário encerrarmos alguns ciclos. E dentro da história da Bíblia Sagrada, eu poderia pegar milhões de textos que falam sobre encerramento de ciclo e início de um novo tempo. Primeira coisa que você deve saber: só pode vivenciar coisas novas e grandes que conseguem encerrar alguns ciclos. Alguns ciclos precisam de tempo, outros ciclos precisam de fim. E dentre muito texto que a Bíblia fala sobre encerramento de ciclo, eu separei um que para mim é um dos mais magníficos dentro da Bíblia Sagrada. Você conhece a história de Abraão? Abraão foi titulado como pai na fé, alguém que Deus, de uma forma muito particular, chamou para um grande propósito e uma caminhada totalmente extraordinária. Mas para que Abraão pudesse vivenciar esse extraordinário, ele foi obrigado a encerrar alguns ciclos. E você vai saber agora quais foram os ciclos que Abraão precisou encerrar. A primeira coisa que Abraão precisou encerrar para vivenciar algo extraordinário da vida dele foi sair do lugar que ele habitava. O texto diz que Deus fala para Abraão: sai da tua terra. É a primeira expressividade que Deus fala para ele. E quando Deus fala sair da tua terra, Deus está falando especificadamente para Abraão sair do lugar que ele habita. Não é isso? Então, a primeira coisa que Deus fala para Abraão, que se ele quisesse vivenciar algo grande e extraordinário, era necessário Abraão sair do lugar que ele habitava. E quando a expressividade terra aqui está falando para nós sobre o lugar geográfico e sobre o ambiente que ele transicionava. Então Deus já aborda ele dizendo: sai da sua terra. Eu já queria falar para você que existem lugares específicos que minam a nossa fé. Existem lugares específicos que minam a nossa crença, tapam nossos ouvidos e tapam nossos olhos e nos impedem de caminhar para algo grande e extraordinário. Então a primeira coisa que nós estamos aprendendo nessa devocional é que se nós queremos vivenciar coisas extraordinárias, nós precisamos encerrar ciclos com alguns tipos de lugares. E Vitor, quais são esses lugares que eu preciso encerrar ciclos? Lugares que não te cabem mais, lugares que não te qualificam, lugares que não potencializam você para vivenciar o projeto que Deus tem para a sua história. Dentro do mesmo texto, Deus continua a falar com Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Dentro do mesmo versículo, dentro do mesmo texto, Deus continua a falar com Abraão: sai da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Então a segunda coisa que Deus fala com Abraão é para sair do meio da sua parentela. E quando nós falamos de parentela, nós falamos daquela pessoa que faz parte do nosso vínculo familiar. Não é isso? A família é a pessoa que quem moramos e a parentela é aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, mas não moram com a gente. Então o Senhor está falando para ele: eu preciso que você, para vivenciar algo extraordinário, encerra ciclo com pessoas que fazem parte da sua família, não moram com você, mas não pode ir adiante com esse novo tempo. Parece até que Deus está mandando alguém se afastar da família, mas não é isso. O que Deus está falando para ele é: Abraão, se você quer vivenciar algo extraordinário que eu tenho para a sua vida, é necessário eu tirar você de certo tipo de lugares e perto de algumas pessoas. E Vitor, por que Deus está tirando Abraão da casa do pai, de perto da parentela e de dentro daquele ambiente? Nesse tempo ele habita em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão, Arã, é idólatra.
Então tudo aquilo que era regido dentro da terra de Ur dos Caldeus era totalmente idólatra. Então Abraão era alguém que Deus sabia que tinha uma fé triunfante, uma fé totalmente transformadora e renovadora, e Deus não queria que ele fosse mais um construtor de ídolos. Deus tirou Abraão da casa do pai, daquela terra, para ser um construtor de altar. E Deus está falando com a gente nessa manhã, nessa tarde ou noite, que nós precisamos não ser mais um levantador de ídolos. Nós precisamos ser alguém que levantamos altares. Arão construiu ídolos. Os irmãos de Abraão construíram ídolos. Mas Abraão, Deus o chamou para levantar altares. E por esse motivo, Deus precisou tirar Abraão daquela terra, da parentela e da casa do pai dele, porque Deus sabia que aquela cultura talvez poderia minar a fé de Abraão. Então o que Deus está falando para nós é, para você vivenciar coisas extraordinárias na sua vida, ainda que às vezes te doa, você precisa abrir mão de lugares, de pessoas, de cultura, para vivenciar a coisa extraordinária que eu preparei para você em todas as áreas da sua vida. Então, o texto expressa que Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu gosto muito desse versículo, porque se você olhar para esse texto em questão de tempo verbal, você vai notificar que o texto está dentro de muito tempo de verbais. E quando Deus manda ele sair, Deus está falando no tempo presente. O sair é para agora. O sair é para já. O sair não é para amanhã. Não é isso? A expressividade do sair de Deus é agora. É para já. Porque Deus tem pressa de fazer o extraordinário dele na minha e na sua vida. Agora, o te mostrarei não é para hoje. Te mostrarei não é para agora. O te mostrarei é a base daquilo que você vai fazer hoje. Se você sair, eu te mostrarei. Se você encerrar, eu te entregarei. Então existe coisa na nossa vida que a gente está perguntando para Deus por que Deus não fez ainda. É porque que nós também não fizemos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Tem coisas que era para mim fazer e eu não fiz. E pelo fato de eu não fazer, Deus também não fez. Vitor, você está falando que Deus só faz algumas coisas quando eu faço as minhas coisas? Sim. Ainda que Deus não dependa de você e eu para fazer absolutamente nada, nós, aleluia, não somos pessoas que temos o poder de impedir Deus de fazer alguma coisa. Deus faz pela tua infinita misericórdia e pela sua poderosa graça. Porém, existe coisa na nossa vida que é 100% dependente de Deus e 100% dependente nosso. O nosso comportamento se alinha com a vontade de Deus e aquilo que ele tem que fazer acontece. Então Deus falou para ele: sai hoje, que quem sabe talvez eu te faça vivenciar coisas grandes amanhã. Depois, dói às vezes encerrar ciclo, mas se nós encerrarmos hoje, amanhã Deus nos mostrará coisa grande. Então Deus fala para ele: sai, que certamente eu te mostrarei. A primeira coisa para vivenciar o extraordinário de Deus é ser maduro para ouvir o sair de Deus. Existem coisas atrás do sair de Deus que só quem sai aprende. Eu vou de novo. Existem coisas atrás do sair de Deus que só quem sai aprende. Aí quando ele sai, Deus falou para ele: eu te farei grande, eu vou agradecer o teu nome, quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Por que Abraão é o pai na fé? Porque Abraão foi alguém que acreditou naquilo que nem viu, mas por aquilo que ouviu, ele caminhou. Andar debaixo de fé é fechar a porta para o ciclo antigo e caminhar em cima da voz que eu ouvi. Abraão seguiu o teu caminho e andou debaixo daquela fé. A pior coisa que Abraão fez foi carregar Ló para uma jornada que nem sequer consultou a Deus se poderia levar. Mas pelo fato de estar envolvido no sentimento familiar, ele acabou levando seu sobrinho Ló, que era filho de seu irmão.
Ao decorrer da caminhada, você conhece muito bem a história, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eu repito, a contenda não é com Abraão e Ló, a contenda é entre seus pastores. O gado de um foi aumentando, o gado do outro também aumentaram, e pelo fato da terra não suportar a quantidade de gado, houve uma dissensão entre os dois pastores, não é isso? E esse feito, Abraão começa a identificar que era necessário despedir, não é isso? E aqui de novo eu falo sobre ciclo. A Bíblia conta pra gente que Abraão chama Ló para conversa e fala para ele: para que não haja contenda entre meus pastores e os teus pastores, e que essa contenda não respingue em nós, escolha o teu lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não é isso? Então esse texto remete também outro encerramento do ciclo. Porque ainda que às vezes a gente começa a levar para a nossa jornada algumas pessoas que não deveria levar, vai ter uma temporada que a própria jornada exclui a pessoa. É isso. Haverá momentos na tua vida que não vai ser você que vai expulsar a pessoa, a tua própria jornada vai expulsar a pessoa. Porque quanto mais você aumenta teu nível, haverá pessoas que não vão acompanhar teu nível. Aí você tem duas opções. Primeira opção, ou você deixa de subir para continuar no nível dela, ou você sobe e ela fica no andar de baixo. É isso? Mas como nossa vida é uma vida de totalmente progresso, ninguém vai desejar ficar no lugar de baixo. Há quem queira, não é isso? Mas eu acho que todo mundo quer progredir. E tem pessoas que às vezes não conseguem entregar a mesma intensidade, caminhar na mesma jornada, e acabam ficando no andar de baixo. E aí nós somos obrigados a encerrar níveis de ciclos. E eu gosto desse texto porque eles só encerraram aquele ciclo por causa de uma contenda e dissensão. E essa não é a melhor forma de encerrar ciclo. Não espere a confusão chegar para encerrar ciclo. Não espere o pior acontecer para encerrar ciclo. Seja maduro, seja alguém fria, alguém que tenha equilíbrio e entenda o tempo certo de deixar alguns lugares, deixar algumas pessoas e manter a sua paz. Eu sei que é muito difícil encerrar ciclo, mas o Senhor nos convida a encerrar ciclo. A Bíblia conta pra gente que depois do ponto de partida, quando Abraão começa a andar debaixo da fé, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Deus só volta a abrir os olhos de Abraão e fala com ele novamente depois que Ló se apartou dele. Se não me falha a memória, no capítulo 13, no versículo também 13, 14 em diante, a Bíblia fala que depois que Ló se aparta de Abraão, Deus manda Abraão levantar os olhos, olhar para o sul, para o leste, para o oeste, para o canto da terra, que Deus iria entregar aquilo tudo na mão de Abraão. Ou seja, toda vez que nós encerramos ciclo, os nossos olhos, eles começam a se ampliarem em visão. Todas as vezes que nós encerramos ciclos, nossos ouvidos são mais aguçados. Todas as vezes que nós encerramos ciclos, as asas das nossas costas, elas alçam para o novo voo. Quero falar para você que nessa semana que você está inserido, Deus está te convidando a encerrar alguns ciclos e a dar novos passos. Existem pessoas que não podem vivenciar coisas grandes porque não conseguem encerrar o ciclo passado. Lá no Novo Testamento está escrito que não se coloca um vinho novo em odre velho, e nem mesmo se costura uma roupa rasgada em uma roupa boa. Não é isso? Porque se você fizer isso, você pode romper o vinho que é bom colocando em odre velho, e você pode estragar aquilo que é novo querendo colocar o que é velho. Quantas das vezes com os nossos ciclos antigos a gente acaba rompendo os ciclos novos, e para que possamos vivenciar coisas grandes e maiores em Deus é necessário encerrarmos ciclos. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito chato, mas encerrar ciclo é necessário.
todas as vezes que nós encerramos alguns ciclos, estamos provando para Deus que nós estamos aptos, qualificados a avançar e a crescer. Então, nessa semana, em nome de Jesus, por você e pela sua jornada, entenda que existem lugares que não te cabem mais, existem pessoas que também não te cabem mais e que Deus está chamando você e eu para vivenciarmos algo grande e novo. Se esse vídeo te edificou, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar teu like, deixar aqui também o seu comentário, mandar esse vídeo para no mínimo 10 amigos, tá bom? Porque nós estamos na semana do alvorecer e precisamos vivenciar coisas grandes e novas em Deus, e Deus certamente nos abençoará. Que Deus te conceda uma boa semana e acredite, essa semana é semana de deixarmos de lado alguns lugares que não edificam, abrirmos mão de alguma pessoa e caminhar em cima do nosso propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.